A gente tá em confinamento. Não dá pra respirar lá fora. Mas se você olhar pela janela, vai ver um peixe enorme, uma garopa, passando do lado de fora. A gente está em confinamento, mas a 20 metros de profundidade, em algum lugar no Mar do Caribe. Esquece o barulho dos carros, do som dos passarinhos, das pessoas na rua. Esquece a rua. Esquece prédio, esquece da TV, esquece o TikTok, esquece o WhatsApp. Se você puder, feche os olhos. Aqui é um silêncio. Tem o som das máquinas que faz esse habitat funcionar. Isso inclui permitir que a gente tenha oxigênio para respirar aqui tão fundo. Aproveita. Inspira. Expira. É um espaço apertado, uns 6 metros de diâmetro, porque é uma estrutura cilíndrica, as salas são redondas. O habitat são essas 2 estruturas cilíndricas, pressurizadas, 2 andares cada uma e uma ponte entre elas. Cada andar é uma sala, cheia de equipamentos, ou com a cozinha, ou com as camas, ou com o banheiro. Esse habitat não existe mais, só na nossa mente, agora, nesse momento. Mas em 1970, foi aqui que aconteceu a segunda missão do projeto Tektite. Foi quando esse habitat foi ocupado por uma equipe inteiramente composta por mulheres. 5 mulheres viveram aqui, confinadas, debaixo do oceano, por 14 dias. É o tipo de treinamento que a gente não teve para lidar com um confinamento na pandemia, no Brasil de Bolsonaro. Teria caído bem ter feito esse treinamento, hein? Então, temos essas 5 mulheres vivendo aqui embaixo. Uma engenheira e 4 oceanógrafas. Peg, a engenheira, e as oceanógrafas Anne, a Lina, a Renate, que era brasileira, nascida em Porto Alegre, e a Silvia, a líder da expedição, que naquela época já tinha mais de 1000 horas de pesquisa mergulhando quando ela se inscreveu no projeto. Essa foi uma missão da NASA, como parte de testes e estudos que eles estavam fazendo para as missões espaciais. Porque o mais perto de simular as condições de viver no espaço é debaixo do oceano. São condições muito parecidas, né? Cheias de limitações. E é muito mais fácil, muito mais barato fazer esses testes sobre como é viver numa estação espacial construindo uma estação debaixo do oceano do que fazendo um foguete e mandando as pessoas para o espaço. A NASA queria entender qual era o efeito psicológico de uma equipe viver confinada por longos períodos de tempo num ambiente tipo estação espacial. Como iam se comportar? Cada cientista tinha um objetivo de pesquisa próprio, né? Ou investigar as plantas, ou estudar o comportamento dos peixes nessa região, ou fazer estudos com os corais, mas no final eram elas que estavam sendo estudadas. Quando a NASA anunciou a missão, a imprensa pirou. 5 mulheres confinadas, isso dá pauta. Já tinha acontecido uma primeira missão, Tektite, só com homens, não foi esse auê todo. Começaram a surgir as manchetes de jornal falando sobre as Aquanets, como se elas fossem um grupo de dançarinas em vez de cientistas aquanautas. Lá na superfície, antes delas virem nos preparativos para a missão, nas entrevistas coletivas, elas recebiam o seguinte tipo de perguntas dos repórteres. Como vocês 5 vão conseguir dividir um único secador de cabelo? E a TPM? Como acham que vão lidar com isso confinadas debaixo d'água? Vai dar briga? Corta para a missão. Em vez de usar o secador, você vê a Lina usando um microscópio. A Anne registra os dados que ela colheu no último mergulho
Peg e a Renate conversam na sala de equipamentos. A Silvia está se arrumando para sair, o que significa vestir a roupa de mergulho. E nós vamos com ela. Uma coisa é você fazer um mergulho e ver os peixes passando, visitar o mar como um turista. Outra é você se mudar para a vizinhança desses peixes, dormir e acordar junto com eles. Começa a criar relações. Essas cientistas começaram a reconhecer os indivíduos ali ao redor delas. Que ele não é só um peixe-papagaio, é aquele peixe-papagaio curioso que sempre se aproxima mais da janela. Ou aquela garopa rabugenta que não gosta muito de conversa. Também tem um peixe-palhaço que sempre passa enlouquecido pra lá e pra cá procurando pelo filho. Elas começam a conhecer os vizinhos, a entender quais são os tímidos, quais são os agressivos. Tem uma enguia verde enorme que se esconde numa formação de corais ali no quintal de Tektite. As cientistas começaram a chamar essa enguia de Puff, o dragão mágico. Você viu como o Puff estava atrevido hoje? Menina, ontem tava desanimado, quis nem saber de sair da toca. Os assuntos que elas tinham nesse confinamento deviam ser peculiares. O confinamento devia ser feito de aproximar as relações, de criar esse senso de família com o que está próximo, de deixar as participantes mais cooperativas. Ou de ampliar o campo de empatia, de fazer aquelas mulheres olharem para além delas, de entenderem como nós e os outros habitantes desse planeta estamos conectados. Se a gente continuar flutuando nesse mesmo ponto da água e pularmos 40 anos no tempo, a gente vai ver Silvia mergulhando nesse mesmo lugar. Ela nunca parou de mergulhar. O habitat de Tektite não tá mais ali no fundo, foi tirado há muito tempo. Mas o cenário tá diferente por outros motivos e a Silvia nota de cara. Quem mergulha aqui pela primeira vez vai ver um lugar bonito, com algas, peixes, um silêncio, uma paz. Mas a Silvia já esteve aqui antes. Ela sabe que os corais tinham mais cor, que tinha mais peixes, mais vida. A gente já não vê tantas garopas. Enguias verdes como Puff sumiram. Tem muita vida desaparecendo longe da nossa vista, do nosso conhecimento. Isaac Newton já dizia: o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Quando Silvia volta para esse lugar e vê esse vazio onde tinha tanta vida, tanta cor, ninguém vê, mas dentro da máscara de mergulho dela escorre uma lágrima salgada. O mar tá tranquilo hoje. Na praia, uma senhorinha coreana, parece ter uns 80 anos, observa o movimento das ondas e começa a se preparar para entrar na água. Mas não é só para tomar banho de mar. Ela tá se preparando para um dia de trabalho. Ela tá vestindo um traje de mergulho, mas por cima um colete de tecido com estampa de flores, bem delicado. As luvas que ela veste são bem grosseiras, assim, de lã, para proteger as mãos. Do lado dela, os pés de pato e uma máscara de mergulho bem simples. Ela não leva snorkel, nem cilindro, nada do tipo. O outro equipamento que ela carrega é uma rede em forma de cesta, acoplada a uma boia. É só disso que ela precisa para trabalhar. Nós estamos numa vila de pescadores na ilha Jeju, que faz parte do território da Coreia do Sul. Essa senhorinha se chama Ian
e é uma pescadora de um tipo de pesca artesanal com mergulho livre, uma tradição muito antiga, feita só por mulheres. É uma Hennyo, que significa mulher do mar. No Japão elas são chamadas ama, mas a profissão é a mesma, elas mergulham contando só com o próprio fôlego para catar lá no fundo peixes e frutos do mar. É assim que elas ganham a vida e sustentam a família. Yan veste a máscara, entra na água junto com as suas colegas, todas na terceira idade, e elas vão nadando até o ponto de mergulho, pegam fôlego e então mergulham. Yan vive disso desde a adolescência, quando começou a mergulhar. Naquela época, as mulheres do mar mergulhavam nuas, no máximo vestindo uma tanga, porque não existia roupa de mergulho, como hoje, adequada. Os tecidos eram pesados, atrapalhavam. Para Yan, virar uma mulher do mar não foi uma questão de escolha, mas de sobrevivência. O mar sempre deu a ela o que comer. O mar é a sua casa. Por isso ela conhece tão bem e trata com tanto respeito e se move com tanta intimidade aqui embaixo. Ela desce de ponta cabeça e os seus dedos começam a cavucar o fundo. Ela sabe onde encontrar as ostras, os ouriços, os pepinos do mar. Ela sabe onde encontrar os abalones. Sabe quais pode coletar e quais que ela tem que deixar lá para os bichos se reproduzirem e nunca faltar comida na mesa. Cada descida dura uns 2 minutos. E ela volta para a superfície para respirar e para guardar os frutos do mar na rede, que fica boiando lá em cima. E é só o tempo disso mesmo, porque logo ela desce de novo. E mais 2 minutos, segurando o fôlego lá embaixo. Quanto tempo você consegue ficar sem respirar? É quase um transe. É bonito de ver. Ela vai usando as mãos para se agarrar nas pedras e se mover mais rápido lá no fundo. Ela pega conchas, mariscos, enche as mãos e sobe de novo. Numa das descidas, ela até consegue espetar um peixe. Ela faz isso várias vezes, sobe e desce, por umas 6 horas. 6 horas, direto no mar. No fim do dia, ela volta para a praia e conversa com as colegas sobre o saldo da coleta. A maioria das Hennyo em atividade tem mais de 60 anos. E não pensa em parar, não. Com 100 anos ainda dá para pegar ouriço? Então elas vestem a roupa de mergulho e vão para a água. A Hennyo mais jovem da vila tem 38 anos. As jovens não se interessam mais em seguir a profissão, que por muito tempo não foi valorizada. Elas querem estudar, querem ir para a cidade ou trabalhar com turismo. Vida de Hennyo é dura demais. Então é uma profissão que tende a acabar, aos pouquinhos, com os anos, interrompendo uma tradição que vem desde o século XVII. Quando essas mulheres, as mais velhas, morrerem, quem vai substituí-las? No horizonte passa um enorme barco de pesca, com certeza carregado de toneladas de peixes. A pesca industrial também tirou o espaço das Hennyo, deixou elas para trás, como se não pudessem fazer parte dessa época, ou do futuro. Hoje, são tempos em que tudo precisa ganhar escala, ser mais rápido, passar a rede arrastando tudo que tiver no fundo. O importante é a quantidade. As Hennyo, elas são do tempo de fazer com as mãos, de coletar com cuidado as preciosidades que se escondem lá no fundo. Essa tradição artesanal e 100% feminina atravessou pelo menos 4 séculos, mas talvez não sobreviva ao final desse. As Hennyo também estão desaparecendo devagar, estão virando memória. Mas o pensamento de Yan está em outro lugar, quando ela recolhe as suas coisas na praia e se prepara para voltar para casa. Ela olha para o mar e agradece por mais um dia de rede lotada. Ela coloca suas redes nas costas e volta para casa em passos pequenos, sem pressa. A rede está bem pesada.
Eu vou ler aqui uma cena do meu livro As Águas Vivas Não Sabem de Si. Os personagens também estão numa estação de pesquisa, só que a 300 metros de profundidade. Martin, o cientista líder da expedição, está no laboratório, escrevendo alguma coisa no computador, e chega a Corina, uma mergulhadora da equipe, senta do lado dele e começa a puxar assunto. Uma vez eu vi uma jubarte, bem de perto, passando bem em cima de mim. Isso tinha acontecido outras vezes, mas aquele dia foi um tanto incomum. Eu estava a 280 metros. Eu nunca tinha visto uma tão fundo. Martin concordou. Realmente, isso não é comum. Eu a ouvi, ela passou cantando. Corina não teve certeza sobre o ouvir. Não sabia se por ser muito alta ou muito baixa, mas ela sentiu a voz da baleia em seus ossos, vibrando no seu interior. Podia estar procurando outras, disse Martin, simplesmente. Mas tão fundo? Então o Martin explicou. Existem túneis acústicos em algumas camadas do oceano. Ali o som se propaga melhor e vai mais longe por efeito da temperatura e da densidade da água. E algumas baleias, às vezes, precisam fazer chamadas de longas distâncias, se é que consegue imaginar algo assim. Baleias fazendo interurbanos. E apesar de a ideia ser engraçada, o doutor continuou sério. Então elas sabem encontrar esses túneis? Corina quis saber. Sim, o doutor respondeu, mas só porque elas têm ouvidos bons. Apesar de não ter ouvidos tão bons quanto os da baleia, Corina entendia perfeitamente seus motivos. A experiência da solidão podia levar uma criatura a fazer coisas inesperadas, pouco prováveis, até extremas. Morar num lugar onde humanos não eram normalmente vistos não era uma prova disso? Por se entender sozinha, tomou a decisão e agora se perguntava se a roubada em que tinha se metido também não era um apelo, uma forma desesperada de buscar contato, uma jubarte navegando num túnel acústico, cantando, gritando, chamando. Seus ossos tremeram. A impressão daquela vibração poderosa ficou gravada no seu corpo. Seus ossos tremeram. E de repente ela imaginou que aquela vibração portava uma mensagem. Onde estão vocês? Para onde eu vou? Toda essa vida é linguagem, pura linguagem. Agora era Martin, que se debruçava em direção a Corina, sua atenção não mais devotada aos monitores ou às frequências que jorravam dos fones de ouvido. Mas nada disso é para nós, concluiu Corina, embora não tivesse certeza de nada. A voz era dela, mas era seu corpo falando. Afinal, toda vez que mergulhava, seu corpo a lembrava de que aquilo era uma ilusão, de que aquele não era o seu mundo, de que ela precisava de ar e de terra, que seu lugar era lá em cima. Tinha um corpo errado para viver embaixo d'água. Estamos em um país onde todos falam a mesma língua, menos nós. Então não é o nosso lugar. E mesmo assim, olha onde chegamos. Ele gesticulou, apontando para os monitores, para o fone de ouvido, para o lugar onde estavam. Não importa quantas vezes eu visite esse lugar. É como se eu nunca fosse aprender o idioma local, Corina disse, assumindo seu papel de estrangeira. Estar aqui embaixo é estar sempre às cegas. Estar no escuro não é tão ruim assim. Martin tirou os óculos, dobrou a blusa sobre as lentes e começou a esfregá-las. É onde realmente podemos enxergar melhor. O silêncio que se seguiu sugeriu que antes de devolver os óculos ao rosto, os olhos de Martin resvalaram em Corina. Um olhar desfocado que fazia parecer que ele não olhava diretamente para ela, mas através dela. Bem, eu vou deixar você trabalhar. Corina se levantou de uma vez, abrindo um sorriso que podia ser de concordância, de educação ou de puro desconforto. Era um movimento de respeitar o espaço do doutor,
mas também de mostrar que ela mesma estava cheia de coisas para fazer. Ou talvez um gesto de fuga, como um polvo que é tocado e sai em disparada, soltando uma cortina de tinta escura para encobrir o seu rastro. Jubartes navegando em túneis acústicos, buscando por conexão. Mulheres todos os dias lutando para manter viva uma tradição que receberam das suas mães, das suas avós. Cientistas confinadas, conversando com a vida marinha em volta delas. Essa água salgada já viu muita história passar por ela. Histórias nossas e de cada criatura que já viveu aqui, mesmo as mais microscópicas. O oceano, assim como o espaço, tem esse poder de colocar as coisas em perspectiva. Muita coisa aconteceu dentro da água antes da gente existir. Aliás, nós, humanidade, nós, mamíferos, nós, seres terrestres, só existimos porque um dia um peixe resolveu se aventurar fora da água. Ali a nossa jornada começou. E apesar de termos saído da água, dessa água salgada, ela sempre continuou parte da nossa história. A gente sempre volta para o mar. Então, mesmo sendo insignificantes, minúsculos, o oceano também nos lembra que mesmo os pequenos gestos, da importância de um plâncton, afeta muita coisa nessa cadeia onde estamos todos conectados. Essa água salgada é também parte memória. É ela que conta essas histórias, porque ela é o nosso início. Mas será que a gente consegue ouvir? Eu sou a Aline Valek e você ouviu Bobagens Imperdíveis. Esse é um trabalho de ficção. Se você quiser saber mais sobre as histórias que eu contei aqui, dá uma olhada nos links que eu deixo na descrição do episódio. Se você gostou de ouvir, retribua apoiando a produção de mais episódios como esse. Vai lá em apoia.se/Aline Valek. Obrigada por vir comigo nessa jornada.